Bom, pessoal, então eu estou aqui para mostrar para vocês mais um produto da Storm System que faz parte da nossa solução 360. Então, dentro das soluções da Storm System, nós temos, vou passar um resumo então um pouco de cada produto. Nós temos o Brisa, que é o nosso força de venda, que é o aplicativo que vai instalado nos tablets, nos celulares dos vendedores para fazer toda a automação da parte de venda que está em campo. Temos o nosso B2B, que é o Neblina, que ele vem para complementar toda essa parte da automação de venda, porém o Neblina ele traz já uma pegada a qual o próprio cliente pode estar fazendo o seu pedido de compra, né, através de um portal web, e dentro desse portal, que no caso é o B2B, ele está seguindo todas as regras de negócios já pré-estabelecidas dentro do software de gestão. E nós temos então o nosso software de gestão, que é o Ciclone ERP, que é o produto principal da Storm System, né, que ele é o produto que ele é responsável então por fazer toda a parte da gestão da empresa, todo o controle de estoque fiscal, emissão de nota, controle de armazém, toda a parte que envolve a gestão da empresa mesmo. Temos o Tornado, que é o nosso sistema de gestão de entrega assistida, que é esse produto que a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais agora. E o Vulcano, que é o nosso BI, que é o produto que nós temos para oferecer aos clientes, onde ele leva toda a análise das informações, né, que podem ser cruzadas, pegar informações de todos os produtos, até mesmo de planilha de Excel ou de software de terceiro, trazer para dentro dele, fazer a mineração dos dados e apresentar então os resultados para vocês. Então, nesse momento, vamos falar um pouco então sobre o Tornado. Então, o que é o Tornado? Um resumo rápido do Tornado. Ele é um produto que nós desenvolvemos com o intuito de fazer todo o controle de gestão da área de entrega da empresa. Então, a gente sabe que todas as áreas têm um determinado produto, né, para auxiliar nesses controles, e uma área que a gente viu que dentro das distribuidoras ainda está bastante carente é o controle no processo de entrega. Então nós temos, por exemplo, toda a automação, como eu comentei para vocês na parte de força de venda, que você tem todo o controle e automação das vendas em campo, você tem o processo de venda online que você entrega para o teu cliente, então já está tudo bem resolvido isso, você tem o BI que você analisa, você tem o software de gestão, porém a área de entrega ainda as distribuidoras têm uma carência muito grande, que é o que? No momento que carrega aquele caminhão, o que está acontecendo com ele depois que saiu de dentro da empresa. Então o Tornado, na verdade, ele vem com essa pegada, por isso que nós chamamos de gestão de entrega assistida. Por quê? Porque é onde a gente vai entregar para o setor de logística todas as informações que estão sendo, né, colhidas no processo de entrega, seja ela através de rastreadores que estão instalados nos veículos, ou também, né, no caso, de informações que o próprio motorista pode ir passando e pontuando durante o seu controle, né, durante o seu trabalho. Então, o Tornado ele vem para automatizar também, né, o processo de entrega e ter um controle e uma eficiência maior também para as distribuidoras nesse momento. Então o Tornado ele é focado para clientes da Storm System, mas também é um produto que a gente comercializa ele à parte, seja ele para transportadoras, distribuidoras ou atacadistas. Então ele tem a ideia de fazer esse controle de entrega, então ele é um produto que para qualquer empresa que trabalha com entrega de mercadoria, ele vai ser bem utilizado, tá? Então ele é um público, né, de utilização desse produto, ele é bastante amplo. Se você tem entrega, pode utilizar o Tornado para fazer essa gestão, independente de qual produto é que você trabalha, tá? Vamos conhecer um pouquinho então sobre o Tornado. Então, o que é o Tornado e o que ele faz? Então, como já resumi, o Tornado ele vem com essa ideia de trazer um controle maior no processo de entrega, aonde coloca informações para a distribuidora, né, para quem está usando o Tornado, e também coloca informações disponíveis para quem vai receber essa mercadoria.
Então, todo o produto, né, o Tornado em si, ele é um produto totalmente online, né, a gente comercializa ele no modelo SaaS, que é um software sobre serviço, ele está instalado na nuvem, né, em data centers, e não precisa instalar nada na máquina, então ele tem todo o seu gerenciamento, né, em portal, né, portal web de monitoramento. Esse portal ele é totalmente responsivo, então vocês podem monitorar isso através de um celular, de um computador, de um tablet. Então ele é um produto que já foi criado com essa intenção dele ser multiplataforma. Rastreamento da carga em tempo real. Então, como eu comentei, o Tornado ele vem para agregar informações para o setor de logística. Nós utilizamos, junto com o Tornado, a parte de rastreadores. Eu preciso deixar claro que a ideia do Tornado não é ser um sistema de rastreamento, mas sim utilizar os rastreadores que já podem estar instalados nos veículos, ou a gente também pode fazer essa instalação, para pegar informações, né, do rastreador que está no veículo e cruzar com dados que o próprio motorista também vai estar pontuando através do seu aplicativo. Então a gente utiliza informações de várias origens para cruzar esses dados e apresentar para a retaguarda. Então a gente pode acompanhar em tempo real, né, o que está acontecendo com aquela carga através dos rastreadores que estão nos informando esses dados, né? Então a ideia do rastreador também no veículo é a gente poder monitorar, por exemplo, a parte de telemetria. Então, a partir do momento que nós temos equipamentos rastreadores instalados, nós conseguimos colocar sensores personalizados no caminhão. A gente pode colocar, por exemplo, se é um veículo que já tem injeção eletrônica, a gente consegue capturar da rede CAN desse veículo todas as informações que passam pelo módulo de injeção. Então, por exemplo, nível de combustível, temperatura de motor, RPM, velocidade real, odômetro, entre outras informações que passam pelo módulo, né, de injeção eletrônica desse veículo. Também é possível colocar sensores personalizados. Então, é possível a gente monitorar, por exemplo, abertura e fechamento de baú, colocar travas nos baús que só pode abrir através de um acionamento da tua central, ou colocar travas nos baús que podem ser acionados, né, somente na região que está o cliente que vai fazer o carregamento ou descarregamento daquele produto que está no veículo, né? Então, assim, é um produto bastante amplo que ele pode ser configurado totalmente diferente de um veículo para outro, tá? Assim como tem configurações padrões que seguem o perfil da empresa, né, que está utilizando, porém cada veículo pode ter um cenário diferente de controle. Por exemplo, vocês podem ter um veículo que vocês controlam abertura e fechamento de porta de baú, outro veículo vocês controlam, por exemplo, abertura e fechamento do tanque de combustível para saber se está sendo abastecido, em qual lugar que abriu o tanque para abastecer, etc., né? Então, é totalmente personalizado isso, tá? Outra coisa que nós temos dentro do Tornado é o código de rastreio por documento. Então, como eu comentei, a ideia do produto é trazer transparência no processo de entrega, tanto para a distribuidora quanto para o cliente que está recebendo essa mercadoria. Então, a partir do momento que o Tornado ele começa a fazer a gestão daquela carga, ele consegue criar um código único de rastreio para cada documento. E se for o caso, né, se a empresa tem essa característica, né, de querer passar para o cliente essa informação, ele pode disparar automaticamente um e-mail para o cliente ou uma mensagem no celular, passando o código de rastreio para que o cliente possa acompanhar em tempo real aquela entrega que tá sendo transportada para ele. Então, o que isso leva para o cliente? Leva mais transparência. Nós temos algumas distribuidoras que elas chegavam ao ponto de ter uma pessoa exclusivamente recebendo ligações para posicionar o cliente no momento da chegada das mercadorias. Com o Tornado, o que isso levou? Levou onde o cliente ele pode consultar a hora que ele quiser e com base nas informações que nós temos de rastreadores, né, que estão sendo transmitidas, né, de cada veículo para o Tornado, a gente consegue mostrar para o cliente aonde está aquele veículo, qual que é o tempo estimado de chegada dessa mercadoria para ele, praticamente em tempo real. Eu também gostaria de deixar claro aqui que isso é configurado, ou seja,
Vocês não precisam mostrar exatamente o ponto exato do veículo para o cliente. A gente tem condições de fazer configurações que a gente consegue deslocar o veículo em tempo ou em distância referente ao momento da consulta, tá? Então isso é um produto que a gente consegue moldar ele conforme o cenário de cada empresa. Rotas com Google Maps e Waze, outra coisa que é um problema sério em toda distribuidora, principalmente, é o controle de entregas, né? Onde o motorista ele conhece uma determinada rota e muitas vezes para substituir o motorista dessa rota ou até mesmo para esse motorista poder tirar férias, começa a ter problema. Por quê? Porque a partir do momento que o cara começa a conhecer uma rota, ele começa a conhecer todos os clientes e numa possível substituição, né, ou realocar esse motorista para uma outra área, começa a ficar muito custoso, porque quando entra uma pessoa nova, né, nessa rota de entrega, automaticamente o processo de entrega começa a ficar mais custoso, porque o cara não conhece muito a região, ele não sabe onde está exatamente os clientes. Então o Tornado ele vem também com essa pegada, porque a partir do momento que você está controlando todas as suas cargas em cima dele, automaticamente ele está fazendo um mapeamento de cada cliente. Então se você não tem mapeado isso através de geolocalização, você consegue usar o Tornado para fazer esse mapeamento. A partir do momento que você fez esse mapeamento, qualquer pessoa, né, você vai poder colocar numa rota e ela vai conseguir ter a mesma eficiência. Por quê? Na verdade, a ideia é levar até mais eficiência, né? Não ter a mesma, que é a possibilidade do próprio aplicativo que está na mão do motorista ter já mapeado todos os clientes daquela entrega que ele está transportando e através do Waze, né, ou do Google Maps, ele consegue traçar a rota da onde ele está para o cliente mais próximo dele, tá? Então, com isso, você tira a responsabilidade de ter um motorista já com todo o conhecimento daquela rota. Você coloca a tecnologia a ajudar você a fazer esse processo e levando também, né, a possibilidade de economizar deslocamento desse caminhão, automaticamente reduzindo os custos com combustível, pneu e desgastes do veículo. Porque a partir do momento que você tem tudo mapeado e você tem já roteirizado essa informação, basicamente o motorista ele tem que seguir o que o sistema está passando para ele. Então, ele não precisa muitas vezes ficar se deslocando de um lugar para o outro. Daqui a pouco está um cliente do lado dele, ele está andando mais para fazer uma entrega para outro cliente por falta de informação. Então o Tornado ele vem com essa ideia também para fazer essa automatização das rotas e colocando então a possibilidade de qualquer motorista fazer qualquer rota da empresa, né, tirando então esse problema que é bastante sério aí, basicamente todas as distribuidoras que a gente conhece. Como eu já comentei, temos então a parte da telemetria, que é onde a gente monitora então a parte dos sensores, né, personalizados que tem no veículo e tudo mais. API de integração completa. Então ele é um produto, como eu comentei, que ele pode ser utilizado para clientes que utilizam o nosso software de gestão, que é o Ciclone ERP, porém ele pode ser utilizado por qualquer empresa, independente do software de gestão, porque nós levamos a possibilidade de integração desse produto com qualquer software de gestão. Então lembrando, o Tornado é um produto exclusivo para gestão de entrega. Então ele já precisa pegar a carga montada, né? Ele tem os documentos que fazem parte daquela carga, o veículo que faz parte daquela carga, né? Os itens que fazem parte daquela carga. Então ele pega tudo isso do software de gestão que gerou essas informações. A partir desse momento, aí que entra o Tornado, onde ele vai pegar e vai fazer a gestão daquela carga e daquelas entregas, onde você vai conseguir fazer uma roteirização, você vai conseguir fazer um mapeamento, né, geográfico das possíveis entregas ou coletas que vocês vão realizar. Então, a partir desse momento, o Tornado começa a trabalhar, entendeu? Então, para chegar a essas informações que ele precisa, que no caso é carga, documento, itens, né, veículo e tudo mais, precisa vir de uma origem, né, que seria um software de gestão. E essa informação vocês podem
transmitir através da API, né? Então, a API completa todo o produto, né? O Tornado inteiro trabalha em cima de API. Vou falar um pouquinho então sobre o portal de monitoramento. Então, o Tornado ele é dividido em duas partes. Nós temos o portal de monitoramento, né, que é a parte de retaguarda, que é toda a gestão que nós temos na web desse produto. E nós temos também a outra parte do produto, que é o aplicativo mobile, que vai estar na mão do motorista no celular dele ou no tablet. Então, nesse momento vamos falar um pouquinho sobre o portal web. Então, a parte do portal de monitoramento, você tem a parte onde a tua equipe de suporte logístico vai trabalhar, que é onde nós temos toda a gestão da entrega, temos estatísticas dos veículos que estão rodando, temos as informações de quantidade de carga que está em andamento, quantidade de documento que ainda falta entregar ou coletar, quais são os documentos que estão no processo de entrega, de carregamento, descarregamento. Então você tem o posicionamento de tudo que está acontecendo, né, no processo de entrega da tua empresa. É comum a gente se deparar com distribuidoras que muitas vezes, para eles fecharem os mapas de carga, é uma dificuldade de saber qual é o caminhão que eles vão carregar, porque muitas vezes está todos os caminhões, né, nas rotas, e eles precisam saber qual que é o caminhão que vai voltar primeiro, para eles saber qual que é como que eles vão arrumar aquela carga. Com o Tornado você não tem esse tipo de problema. Por quê? Porque a partir do momento que você está fazendo gestão, né, dessas entregas com o Tornado, você está sabendo em tempo real o que está acontecendo, onde está aquele caminhão, quais são os documentos que estão dentro daquele caminhão, quais já foram entregados, qual que é o documento que está em rota de transporte naquele momento. Então, por exemplo, você sabe que o caminhão X já tinha 70 documentos para serem entregues dentro dele. Desses 70, nós temos 20 que já foram entregues. Você vai saber quais são os 20 documentos que já foram entregues. Você sabe se ele está em deslocamento e para onde ele está indo, qual é o próximo documento que ele vai entregar, ou se ele já está num processo de atendimento, vocês vão conseguir saber qual é o documento que ele está atendendo, a hora que ele chegou naquele cliente, a hora que ele saiu daquele cliente. Vocês vão conseguir saber, por exemplo, o momento que o motorista solicitou o mapa de rota para chegar até o determinado cliente. Então, todas essas informações vocês vão ter em tempo real. Então, essa informação está disponível no painel de monitoramento web. Tá? Junto com isso, nós temos o portal de acompanhamento do teu cliente. Então, você está acompanhando os teus caminhões e as tuas entregas, mas cada cliente que vai receber aquelas mercadorias também podem ter acesso, como eu comentei, através do código de rastreio, que o próprio Tornado gera, acompanhar o tempo de chegada dessa mercadoria. Então, ele consegue também saber que, por exemplo, o caminhão está a 30 km de distância, tempo estimado de chegada, por exemplo, é 25 minutos, né? Então, ele também consegue acompanhar e se programar para a chegada dessa mercadoria. A gente tem alguns clientes que, geralmente, as equipes que vão receber as mercadorias é uma equipe que muitas vezes não está interna na empresa, os caras têm que se programar para a chegada. Então, através disso, eles conseguem acompanhar, né, o que está acontecendo com o transporte das mercadorias que eles estão esperando, para também se programar para ir até a empresa, ir até o depósito, o armazém. Então, torna um processo muito mais ágil. Qual é a outra questão que é importante também do Tornado? É vocês acompanharem qual está sendo a eficiência da tua equipe de entrega. Então, muitas vezes, a equipe está com problema de entrega, está demorando demais, e aí é muito fácil do motorista falar, olha, que a gente chegou no mercado X, ficou muito tempo parado, né? Tivemos que perder tempo em várias entregas, foram demoradas porque a gente pegou muita fila, etc. Com o Tornado você vai ver essa informação, porque ele vai estar pontuando, cruzando o dado com o rastreador, mais a informação que vem do aplicativo. Então, você vai conseguir saber, por exemplo, qual é o tempo de deslocamento do cliente A para o cliente B, qual foi exatamente o horário que ele chegou no cliente B,
qual foi o tempo que ele demorou para fazer o descarregamento ou carregamento desse cliente, entendeu? Então você consegue ter todas essas análises. Para quê? Para a gente começar a ter informação e analisar determinados clientes que estão sendo entregues, qual que é o tempo médio de atendimento para esse cliente. Porque no momento, muitas vezes, de montar essa carga, é possível analisar esses tempos e muitas vezes até mudar a rota. Por quê? Porque talvez chegando um cliente que demora demais logo de manhã, atrasa o dia inteiro. Então muitas vezes é melhor deixar esse cliente para um dos últimos do dia, para que possa fazer o maior número de atendimento antes de chegar até ele. Então são informações que o Tornado ele vem e traz para a distribuidora, são informações que hoje basicamente todas elas ainda ficam muito no achismo ou muito em cima de conversa da equipe de entrega. Então o Tornado ele vem para automatizar toda essa parte, tá? Portal 100% web, o modelo SaaS, como eu já comentei, então um produto que não se instala nada na máquina, ele já é disponível na web, todo data center, a gente trabalha com data center da própria Microsoft, né, que é o Azure, então ele está todo hospedado, basicamente é utilizar o produto, né, modelo SaaS. Geolocalização de atendimento, então esse é um cenário onde vocês podem observar dois modelos de carga, né, sendo mostradas no mapa. Cada ponto que está sendo mostrado é uma entrega ou uma coleta. Então vocês conseguem saber de forma visual aonde está cada cliente de vocês que o teu caminhão vai passar, e através de cores vocês também vão ter a informação se o cliente foi atendido, se ele está em atendimento, se ele não foi atendido, se ele recusou uma entrega, se o motorista chegou para entregar e não foi atendido. Uma coisa que também é bastante comum nas distribuidoras é muitas vezes o entregador chegar para fazer o descarregamento e não tem ninguém para receber. E aí o cara tem que passar 2, 3 vezes, muitas vezes, no mesmo cliente para fazer o atendimento. Com o Tornado, a hora que ele chega no cliente, ele pontua que chegou. Se ele não fez o descarregamento, ele vai informar que ele não fez o descarregamento, não foi atendido, e vai seguir para o próximo. Quando ele fizer isso, a equipe de suporte logístico da distribuidora já vai perceber. O motorista foi na entrega X, essa entrega ficou, por exemplo, laranjada. Ele não atendeu, quer dizer, ele chegou lá por algum motivo, foi recusado. E esse motivo, tudo que está acontecendo lá na mão do motorista, ele está pontuando com informações. Ele pode escrever, né, colocar uma informação escrita, ele pode gravar um áudio referente àquela situação, ou também ele pode bater uma foto. Tudo isso no portal web, a equipe de suporte logístico de retaguarda vai conseguir acompanhar. Tá? Então o motorista está na rua trabalhando, está coletando informações e pontuando para a equipe de suporte. Então você vai saber também qual que é o cliente que está em rota de atendimento, qual é o cliente que ele chegou e por algum motivo o cliente falou, não, eu não quero mais essa mercadoria, pode levar embora, que a gente chama de recusa de entrega, né, do cliente, ou muitas vezes a distribuidora chega, né, o motorista ele tem a autonomia de chegar e receber também do cliente, muitas vezes o cara está para fazer uma entrega que ele precisa pegar dinheiro ou pegar cheque dessa entrega e o cliente não tem dinheiro nem cheque para entregar. Aí, infelizmente, o motorista ele não faz a entrega dessa mercadoria. E o que acontece muito? Que esse é outro problema das distribuidoras, que com o uso do Tornado a gente vem para auxiliar, né, a reduzir esse tipo de coisa. Que é no momento que existe uma recusa de mercadoria, ao invés do motorista trazer essa mercadoria de volta para a distribuidora, porque no momento que ele está fazendo um retorno, existem vários problemas envolvidos nisso, que é o quê? Muitas vezes nesse retorno ele estraga a mercadoria, né? Quando é produto, por exemplo, frágil, ele pode estragar essa mercadoria, deixar cair, bater dentro do caminhão meio vazio, estourar a caixa e tudo mais, então tem esse risco. Tem mais o trabalho da equipe de retaguarda, a hora que esse caminhão voltar, ter que pegar essa mercadoria, devolver para o estoque, fazer nota de devolução. Quer dizer, tem uma série de problemas envolvidos quando tem uma recusa de mercadoria. Com o Tornado, qual seria a ideia base? No momento que o motorista colocou que vai ter uma recusa,
automaticamente a retaguarda já vai ser alertada através dos painéis de monitoramento que ele tem. E essa equipe de retaguarda, que seria a equipe de suporte logístico, já pode comunicar à equipe de venda e eles serem proativos ao ponto de temos o pedido X com essas mercadorias que foram recusadas pelo cliente, já tenta vender para o próximo. Para onde que o caminhão está indo? Vocês já vão saber exatamente quais são os clientes que faltam para serem entregues. E essa mercadoria que foi recusada por determinado cliente, ela já pode ser vendida, né, através da equipe de retaguarda da parte de venda. Ela pode já tentar vender isso para cliente que o caminhão vai passar ou para potencial cliente daquela rota. Ou seja, evitando que essa mercadoria retorne para a empresa. Então, quer dizer, em vez de não existir mais aquela venda, você só vai mudar de cliente. Mas para isso, você tem que ter a equipe de retaguarda e, logicamente, o motorista está pontuando isso, né? E em tempo real, essas informações elas são informadas, né, para a equipe que está monitorando. Então essa também é uma das ideias bases desse produto. E a gente sabe que esse é um problema muito sério, principalmente em distribuidora de alimento e bebida, né, que é o retorno. Então, com isso, auxilia muito, né, nesse caso aí. Outra coisa, código de rastreio, né, a visão do cliente. Então, como eu comentei, o Tornado ele cria um ID de rastreio para cada documento. E esse código de rastreio vocês podem, né, enviar para o cliente, para que o cliente possa acompanhar isso em tempo real. Só que eu também já comentei que essa informação ela é configurável. Eu vou dar um exemplo para vocês. Determinado cliente muitas vezes não quer que mostre o ponto exato do caminhão onde ele está numa consulta, porque tenho medo que seja usada por roubo ou alguma coisa do tipo. Então, o que nós podemos configurar? A gente consegue configurar raios de deslocamento. Então, nós temos alguns clientes que solicitaram o seguinte: Tomazini, eu não quero mostrar o ponto exato do meu caminhão, quero que esse caminhão ele fique deslocado. Só que eu quero que ele fique deslocado dentro de um raio de 20 km longe do cliente que ele vai atender, ou 5 km, ou 2.000 metros, ou a distância é configurada por perfil de empresa, inclusive até de cliente. Então, dentro de uma carga, até você pode ter, esse cliente aqui pode mostrar o ponto exato, esses outros clientes aqui desloca 5 km. Então, o que vai acontecer? O sistema ele já controla. Se o seu veículo está num raio de 10 km, por exemplo, longe do ponto que ele vai atender, eu quero que desloque esse veículo, por exemplo, em 10 km para trás de onde ele está. Então, o sistema ele fica monitorando. Quando entra dentro do raio, estou a menos de 10 km do atendimento, daí sim eu já posso mostrar em tempo real onde está esse caminhão. Então, tudo isso é configurado, mas qual que seria a ideia base? Vocês levar para o cliente de vocês essa transparência também. É onde você consegue colocar na mão do próprio cliente a possibilidade de ele estar acompanhando e evitando uma ligação muitas vezes para a distribuidora, né? As perguntas clássicas, que hora que vai chegar a minha mercadoria? Será que está chegando? Outro caso também que ele vem auxiliar é o seguinte: muitas vezes a pessoa que comprou essa mercadoria, ela está viajando e ela quer saber se já foi entregue lá na empresa dela. Então, ao invés de ela ligar, ela pode fazer esse acompanhamento. Por quê? Porque esse portal aqui, além de ele mostrar a informação do momento que ele vai chegar essa mercadoria, se o tempo estimado, se ele já é o cliente da rota, se não é, ele mantém também por 7 dias o histórico de atendimento, que é o quê? A partir do momento que o cliente chegou no determinado ponto de atendimento, que ele pontua lá, cheguei para fazer o atendimento, o sistema ele pega a data e hora do momento que chegou e do momento que saiu. Essa informação ela fica salva por 7 dias aqui, então se o próprio cliente ou alguém da logística desse teu cliente consultar, ele vai ter a informação certinha. Por exemplo, já foi entregue, o motorista chegou no dia 4 às 8 horas da manhã e saiu às 9h55. Então, quem vai receber essa mercadoria também tem essas informações, tá? Então,
todas essas informações, todos os mapas também, é importante eu deixar bem claro, a gente utiliza as APIs do próprio Google, que é o que tem de melhor hoje em mapa. Então, também é tudo em cima da API do Google Maps também, tá? Outra informação, rastreamento da carga em tempo real. Então, já comentei alguma coisa sobre isso, né? Painel rotativo automatizado, né? Controle de fluxo de atendimento. Depois eu vou estar acessando a ferramenta e vou mostrar isso na prática. O que o sistema ele já leva? A gente levou, né, painéis de monitoramento onde não precisa ter uma pessoa sentada na frente do computador para ficar olhando. Então a gente criou painéis onde eles ficam se atualizando automaticamente e a gente consegue criar regras de alerta que determinado comportamento, né, que acontecer na entrega ou no veículo soe alertas visuais e sonoros para chamar atenção. Então o que o pessoal está fazendo muito? Colocando dentro da área de suporte logístico televisões, né, televisores lá, monitores, que eles conseguem colocar os painéis e deixar os painéis rodando. Então, né, o pessoal está trabalhando ali em outras funções, daqui a pouco olha para o painel, dá uma analisada, eles estão sendo atualizados, né, automaticamente. Por padrão a gente já leva quatro cenários de painéis, que é um onde mostra todos os veículos, né, da tua empresa. O outro ele mostra veículo a veículo, ele vai puxando, por exemplo, você tem 10 veículos na empresa, você vê os 10 no mapa, né, espalhados, onde eles estão. Do lado, automaticamente ele já fica trocando, vai dando zoom em cima de cada veículo para mostrar o ponto exato que ele está, né, com o nome de rua, qual é o veículo e tudo mais. Temos um outro painel que ele mostra só os veículos que tem carga ativa. Então, por exemplo, eu tenho 10 caminhões, mas desses 10 caminhões eu só tenho 3 que está com carga ativa. Então, você só vai olhar onde está aqueles 3 veículos com carga ativa. E ele vai ficar dando zoom veículo a veículo, aonde ele está, para onde ele está indo e já um histórico das cargas, né, da carga que aquele caminhão está transportando, quantos documentos ele já entregou, quantos falta ser entregue e tudo mais. Então isso são painéis que ficam abertos, que vocês não precisam ter ninguém atrás do computador só olhando para eles ficam se atualizando, né, automaticamente. Você pode ter vários deles abertos dentro da empresa, tem na parte de logística lá, eu tenho esses painéis funcionando, eu tenho na minha equipe, por exemplo, que controla parte de rastreamento ou na área administrativa, esses painéis abertos. Então vocês podem ter esses painéis abertos em vários lugares, tá? Acompanhamento do fluxo da carga, como eu já comentei, né? Controle de notificações de entrega, alerta de pânico, situações atípicas. Então, o que é isso, né? Como vocês têm os painéis, você pode configurar comportamentos, por exemplo, recusou um documento, o motorista, né, o entregador chegou no cliente, o cliente falou, não, eu não quero essa mercadoria, pode levar de volta. Quando o motorista colocar a recusa no aplicativo que está lá na mão dele, a gente pode soar um alerta, né, sonoro, alertando a equipe de suporte logístico. Teve uma recusa de documento, mostra qual é o documento, vai passar, né, de forma visual e vai também dar um alerta sonoro para chamar a atenção. Eu quero colocar um alerta quando o meu veículo ultrapassar a velocidade. Então isso são informações que a gente pode pegar. Por exemplo, o caminhão ele pode andar no máximo 80 km por hora. Se ele passar de 80, 90 km por hora, eu quero que ele mostre um alerta para mim aqui. A gente configurado, tudo isso é configurado. Então, abriu a porta do baú, quero que manda um alerta para mim, abriu uma porta do baú, ou vasculou a gabina do caminhão, ou abriu, por exemplo, o compartimento de combustível. Então, isso são todas informações que a gente consegue colocar notificações atípicas. Pode ser mapeada isso conforme a necessidade da empresa, tá? E de um veículo para o outro, isso também pode ser alterado. Nós chamamos que isso são eventos críticos, né? Que é onde a gente consegue monitorar. Então, tudo isso também é muito simples de ser configurado, né? Conforme o perfil de cada empresa. Telemetria com opções de sensores personalizados, como eu comentei, vocês podem perceber que nesses dois mapas de exemplo aqui, nós temos a possibilidade de saber exatamente por onde esse caminhão passou. Mas por que a gente consegue saber? Porque tem um módulo rastreador instalado lá dentro do veículo, mandando informações para nós e nós estamos cruzando essas informações.
Independente do rastreador que está no caminhão, a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque nós temos clientes que tem, por exemplo, Sascar, tem clientes que tem Maxtrack, tem clientes que tem 3Sat. Para nós não interessa qual é o rastreador. O que o rastreador ele precisa ter é possibilidade de espelhamento. Todas as empresas de rastreamento têm possibilidade de espelhamento, que é o quê? É onde a gente vai lá na empresa de rastreamento, integra o Tornado com ela e automaticamente a gente começa a coletar essa informação dessa empresa de rastreamento. A partir desse momento a gente consegue fazer todas as análises aqui, porque essa informação ela já é capturada pelo rastreador dessa empresa. Então a gente consegue colocar, por exemplo, qual foi o ponto que o motorista passou de velocidade, qual que era a RPM que ele estava, se ele deu banguela, né? Toda a parte de telemetria, né? Se esse caminhão está configurado para ter a telemetria, a gente consegue colocar essas informações e ter um histórico de tudo por onde esse veículo passou. Então é muito fácil você saber data e hora que esse veículo passou, aonde que ele passou, qual foi as ruas que ele entrou. Quando é entrega dentro de uma cidade, por exemplo, você consegue fazer a rota certinha desse veículo para acompanhar, até depois cruzar dados, né, para ver se a rota, se ele fez a melhor rota ou não, né, no processo de entrega dele. É possível a gente saber quantos quilômetros ele fez para fazer aquelas determinadas entregas, então você consegue ter uma análise também para fazer custo, né, no veículo, para fazer essa carga aqui andou 400 km, então o custo por quilômetro rodado do meu veículo é X, ele fez 400 km, então esse tipo de análise fica muito simples de ser feito. Excesso de velocidade, a opção de colocar, por exemplo, alerta sonoro dentro do caminhão, né? Então isso depende do módulo rastreador, logicamente, mas quando eu passar da velocidade X, eu quero que coloque um bip dentro do caminhão para alertar meu motorista que passou da velocidade. Então isso são possibilidades de sensores, né, personalizados de telemetria que são feitos. E todos os eventos que são realizados dentro, né, desse contexto de análise, né, de telemetria, é possível a gente dizer se ele é um evento crítico ou não. Por exemplo, eu tenho um cliente que o evento crítico para ele é excesso de velocidade. Quando desliga a bateria do veículo, por exemplo, desligou a bateria do veículo, ele já gera um alerta de evento crítico e manda um alerta para a equipe de suporte logístico. Aconteceu alguma coisa, a bateria foi desligada, né? Desligou a chave do caminhão, quero que mande um alerta para mim. Ligou a chave do caminhão, manda um alerta para mim, entendeu? Então são possibilidades de eventos críticos que podem ser colocados, né, dentro da aplicação para que ela fique alertando, né, e monitorando esse veículo, tá? Então essa é uma das coisas. Junto, logicamente, com essa parte de retaguarda, a gente tem várias outras informações. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco do sistema funcionando mesmo, tá? Eu vou acessar a ferramenta e vou falar um pouquinho dela. Agora eu vou falar um pouco então sobre o aplicativo para o entregador. Então, já comentei que nós temos o produto em duas partes, a parte web, todo o monitoramento da equipe de suporte logístico, todo o monitoramento do cliente que vai receber. Uma coisa bem bacana é que nós temos alguns clientes nossos que são cooperativas de transporte. As cooperativas de transporte gostaram muito desse produto, porque muitas vezes você tem a cooperativa de transporte, você tem a pessoa que está transportando e você tem o cliente deles. E ainda você tem a pessoa que vai receber essa mercadoria. Então, todas essas pessoas envolvidas conseguem acompanhar, né, aquela entrega, o que diz respeito a elas. Então, ou seja, a cooperativa de transporte ela está conseguindo monitorar todos os veículos que estão afiliados a ela que estão transportando. Então, esse é um cenário. O cliente que contratou essa cooperativa de transporte vai ter o acompanhamento do que ele contratou e qual é o veículo que está transportando a carga dele, vai conseguir acompanhar também isso em tempo real. O cliente que vai receber aquela mercadoria também consegue acompanhar, por quê? Porque ele está com o documento dele lá dentro daquele caminhão, aquele caminhão gerou um código, aquele documento tem um código único de rastreio, que ele também vai conseguir acompanhar. E o próprio motorista também, né, se ele é uma empresa ou ele é um terceiro, né, vinculado àquela cooperativa, também vai ter acesso às informações aos veículos dele
né, para ele também fazer o acompanhamento. Lembrando que dentro do Tornado, ele tem toda a opção de mandar comandos também para o rastreador. Então, como eu comentei, ele não tem o intuito de ser um sistema de rastreamento. Ele tem o intuito de ser um produto de gestão de entrega. Porém, o rastreador faz parte desse produto, né? E ele também consegue mandar informações. Por exemplo, eu quero bloquear um caminhão. De dentro do Tornado, você manda desligar esse caminhão a hora que você quiser. Ou um carro, seja lá o que for o que ele está monitorando. Ele manda bloquear o veículo, ele pode mandar desbloquear o veículo. Então, todos os comandos possíveis que vai para o rastreador, o Tornado também trabalha com isso. Então, não só pega informação do rastreador, ele também manda informações para esses rastreadores. Por exemplo, eu quero que o veículo X a velocidade máxima seja 80 km por hora, o veículo A tem que ser 120 km por hora. Então, são informações que o Tornado manda para os módulos rastreadores que estão instalados nesses veículos para fazer as configurações deles, tá? Logicamente, a empresa que fornece esse espelhamento, ela precisa liberar essa possibilidade para a gente mandar informação também. Mas ele está preparado para isso, tá? Então, na verdade, a maioria das empresas que a gente já tem integração e estão trabalhando, nós mandamos informações de pelo menos bloquear e desbloquear o veículo. Mas isso é só para ficar bem claro que tanto a informação é coletada dos rastreadores, quanto também podem ser enviadas para eles. Sobre então o aplicativo que vai na mão do entregador, então a ideia é o quê? Você colocar na mão do teu motorista uma ferramenta onde ele pode também tornar o trabalho dele mais ágil. Tornando o trabalho dele mais ágil, automaticamente você vai ter uma equipe mais eficiente de entrega, automaticamente você talvez pode economizar na quantidade de caminhão. Muita empresa muitas vezes compra vários veículos, geralmente nós temos distribuidores que para cada vendedor tem um caminhão, geralmente distribuidor de alimento. A partir do momento que você muitas vezes consegue deixar a tua equipe de entrega mais eficiente, muitas vezes você pode reaproveitar veículos, você não precisa muitas vezes ter um para um. Mas enfim, você também leva essa facilidade para o entregador. Então, o aplicativo que foi desenvolvido, né, que vai na mão do motorista, ele já foi pensado de forma que seja de fácil utilização. Então, ele é um app para o controle, né, e o auxílio do atendimento. Então, toda a informação da carga que ele está transportando está ali na mão dele. Ele tem a relação de documentos, tem a relação dos itens que estão dentro desses documentos, ele tem toda a parte de geolocalização dessas entregas, né? Então, o que acontece? O motorista ele pega, baixa a carga, né? A equipe de suporte logístico direciona qual é o caminhão, qual que é o equipamento, qual que é o motorista. O motorista consegue baixar essa carga toda dentro desse aplicativo. É importante dizer que esse aplicativo ele já foi pensado para ser de fácil utilização, não existe termos em inglês, nada, são termos muito utilizados no meio da logística, então não tem nada que vai dificultar, né, o dia a dia desse motorista. Então a gente pensou muito em como fazer algo que qualquer motorista possa utilizar essa ferramenta. Então a gente se preocupou bastante com isso, fizemos vários testes de campo. Então antes mesmo de lançar o produto a gente foi para a estrada junto com o motorista fazer a entrega, né, para acompanhar o dia a dia deles, como funcionava a abordagem, os termos técnicos que eles usavam referente à carga. Aí depois que a gente lançou o produto, a gente foi adequando também conforme os nossos entregadores, né, que foram utilizando. Então, assim, é um aplicativo muito simples de ser usado, essa é a intenção, mas levando informações que são úteis para eles, tá? E também informações que eles vão pontuar que a retaguarda também vai utilizar e cruzar os dados lá. Então, análise da geolocalização por ponto, né? Então, toda a entrega, a partir do momento que ela já está mapeada, o sistema ele já consegue mostrar para o motorista, por exemplo, a coordenada geográfica daquela entrega, ele já consegue, a partir do endereço ou do mapeamento geográfico, dizer, né, pelo Waze, ele consegue traçar a rota pelo Waze, pelo Google Maps,
ele consegue informar de uma forma rápida para o motorista, mesmo ele estando offline, através das coordenadas, qual que é a distância linear de onde ele está, para onde ele está indo, ou de cada documento. Então, assim, são informações bem importantes, muitas vezes, para quem está no processo de entrega e não tem muito conhecimento daquela rota. Então, lembra que eu comentei lá no início que a ideia do produto também é levar uma automação para qualquer pessoa que pegue aquela carga consiga realizar com sucesso. Muitas empresas terceirizam o processo de entrega. Muitas vezes o cara não tem um veículo próprio, mas ele está terceirizando por alguém. E a partir desse momento, esse alguém, ele tendo o aplicativo, né, no celular, ele vai conseguir realizar aquela entrega como qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o cliente já está mapeado, né? Se o cliente não está mapeado ainda, na primeira vez que for feita a entrega, ele vai fazer o mapeamento. A partir daí ele já está mapeado, já vai funcionar, né, de uma forma mais exata. Mas o fato é, se existe mapeamento, utiliza. Se não existe, mapeia na primeira. A partir daí, é só seguir a sequência que o produto vai sugerir, tá? Então é por isso que eu digo, levar mais eficiência na mão da entrega. Opção de check-in e check-out, né, no cliente, com registros de entrada e saída. O que seria check-in e check-out? Na verdade, se vocês olharem aqui na tela das nossas imagens aqui, nós chamamos de chegada e saída. Então, o que é isso? O motorista, ele tem uma sequência de documentos para serem entregues, né? Então, ele tem lá a rota que ele tem que fazer. Ele tem, por exemplo, atendendo meu caminhão, 70 documentos. Desses 70 documentos, qual é o meu primeiro documento? A própria aplicação pode sugerir já para o motorista. Ele coloca em rota de atendimento. Então, ele coloca, agora eu vou entregar lá para o Tomazini. Ele escolhe o documento Tomazini e coloca em rota de atendimento. Já começa a aparecer para a retaguarda que o veículo X está transportando documento tal e está em rota de entrega para tal ponto. Sabe de onde está o veículo, sabe para onde ele está indo e o tempo estimado de chegada. Ponto. Chegou nesse lugar. Então o motorista fez a chegada, parou no local que ele tem que fazer o atendimento. Ele marca que ele chegou. Então ele tem o posicionamento, chegada. Cheguei no cliente, seria o check-in, né, onde ele coloca a chegada. Nesse momento de check-in, né, na chegada que ele faz, também já informa a retaguarda. Automaticamente a retaguarda já está sendo informada. Ela chegou no cliente X e está no processo de atendimento. Nessa chegada, não só na chegada, como qualquer posição que o motorista pontuar, seja uma chegada, seja uma saída, seja uma conferência de produto, o sistema ele libera a possibilidade do entregador coletar uma imagem, gravar um áudio ou escrever um texto referente àquela posição que ele está pontuando, certo? Se vocês observarem aqui nessa nossa tela, nós temos um botãozinho vermelho dentro do aplicativo chamado assim, geolocalização parceiro. Na verdade, ele só vai habilitar esse botão se o sistema de ERP de retaguarda enviar para o motorista, né, para o entregador, para ele atualizar a coordenada geográfica desse cliente. Porque muitas vezes o sistema não tem essa informação na retaguarda e ele pede para a primeira entrega coletar essa informação. Aí vai habilitar para o motorista, ele já coleta essa informação. Nas próximas já nem aparece mais essa opção, tá? Então, todas essas informações é muito simples e rápida para ele fazer. Muitas vezes a pessoa que está lá da entrega não tem muita habilidade para escrever, ele pega, aperta no botão e grava um áudio, estilo WhatsApp. Ele clica, ele vai começar a gravar a voz, ele fala, para de gravar, automaticamente o sistema já vai transmitir isso. Mesma coisa a foto. Estou cheguei num determinado cliente, eu quero mostrar que eu cheguei, mas tem uma fila com 20 caminhões na minha frente. Ele faz a chegada, bate uma foto e pronto. A equipe de suporte logístico já vai ter essa informação lá. Uma coisa importante também, que já é interessante eu comentar aqui, que essa opção de enviar imagem e vídeo, que são informações mais pesadas de transmissão, isso daí é configurado, você vai transmitir usando a rede de dados 4G do aparelho,
ou só vai transmitir as mídias através do momento que tiver uma Wi-Fi conectada no aparelho. Por quê? Porque tem empresas que muitas vezes o cara está gravando imagem e vídeo e ele não quer que transmita essa informação porque o celular do motorista não tem um plano de dados bom. Aí ele deixa desabilitada essa opção e só vai transmitir para a retaguarda as posições de texto, né, que é em tempo real, que são mais leves e não desgasta muito o plano de dados deles. A partir do momento que ele chega numa rede, né, de Wi-Fi, ele transmite todas as mídias que nós chamamos, seja imagem ou vídeo. Outra coisa importante, o aplicativo ele também pode trabalhar offline o dia inteiro. Ele é um aplicativo que ele baixa a carga, o motorista ele pode trabalhar sem nenhuma sincronização. Mas o que isso vai ficar mais complexo daí? Que daí a equipe de retaguarda não vai ter essa posição em tempo real. Mas ele tem a possibilidade de trabalhar offline. Eu estou com o meu caminhão transportando uma mercadoria que vai lá para o sítio, ele vai ficar offline trabalhando. Chegou numa determinada posição que pegou rede, ele já começa a transmitir. Então, assim, por mais que você esteja numa área de sombra, né, que você não pegue a informação para mandar a rede de dados, né, no caso, para mandar as informações, ele vai estar trabalhando offline. Na hora que ele conseguir pegar essa rede de dados, ele transmite, né, todas as informações automaticamente. Opção de rotas. Então aqui a gente tem várias opções de rotas dentro do aplicativo. Então a opção de rotas de atendimento utilizando o Google Maps e o Waze, como eu já comentei. Não tenho, muitas vezes, mas eu não tenho mapeado o meu cliente, não tem a geolocalização de cada um. Ele vai conseguir traçar a rota? Ele vai conseguir traçar a rota. Só que ele vai conseguir traçar a rota através do endereço que ele está cadastrado no ERP. Só que a partir do endereço, aí tem que ter bastante cuidado, porque daí é onde cai naquele caso. Quando você está usando um endereço que não é geolocalização, o próprio mapa, né, o próprio Waze ou o próprio Google Maps pode te mandar para uma posição que não seja a posição exata, que é o que acontece com qualquer GPS, né? Agora, a partir do momento que você fez o mapeamento, que você pegou a coordenada, aí não tem erro. Aí quando você mandar traçar a rota em cima de coordenada, ele vai te levar para o ponto exato. Porque aí você pegou a posição, né? Então a coordenada foi capturada e vai ser sempre no mesmo lugar. Então eu sempre gosto de comentar isso, porque muitas vezes as pessoas já questionam, mas eu não tenho ainda meu mapeamento. Então significa que ele não vai conseguir usar? Não, ele vai conseguir usar. Porém, tem que ter cuidado, porque o GPS pode, no momento dele pegar um endereço, como que ele pega? Rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal, estado tal. O GPS vai usar esse texto. Aí você, nesse texto, muitas vezes, colocou uma informação que ele não consegue decifrar qual é, ele vai tentar mandar para um ponto que ele achou mais próximo, e aí você tem que ter mais esse cuidado. Mas a partir do momento que você mapeou o cliente, que ele está com a coordenada geográfica, aí não tem erro, aí ele vai sempre estar no ponto certo. Então, a parte de otimização de rota, que é a parte onde você pode trocar de motorista, mandar qualquer pessoa aleatória fazer aquele processo de entrega e eles vão conseguir realizar sem ficar se debatendo dentro da cidade muitas vezes para achar o ponto. Então essa é a sacada também. Você ter essa flexibilidade e também essa autonomia dentro da empresa aí de substituir, né, trocar pessoas de rota e não perder produtividade. Possibilidade da alteração da rota de atendimento, né, seguindo seguindo a geolocalização de aproximação. Uma coisa que nós temos dentro do aplicativo, depois eu vou mostrar para vocês na prática, é o que? Além de você ter todas as coordenadas geográficas que o aplicativo te mostra em aproximação, né, linear, né, o documento X está tantos metros longe de você, o Y está tantos quilômetros e tudo mais, nós temos a possibilidade dentro do aplicativo abrir um mapa da cidade, né, ou da carga como um todo, e ele mostra ponto a ponto em cima do mapa para o motorista aonde que está cada entrega. Ou seja, por mais que o motorista não conheça muitas vezes a cidade, ele vai ter uma informação através do mapa, né, olhando por cima assim, do mapa, todos os pontos aonde ele está e quais os pontos que estão espalhados por ele, através de cores também, mostrando se ele já passou, se não passou, se já teve uma recusa ou não. Então, quer dizer, levando também essa
essa informação para o motorista para deixar o trabalho dele mais ágil. Opção de conferência. Essa aqui é uma opção que está inclusa no aplicativo, que é a possibilidade do motorista fazer a conferência dos produtos de cada documento. O que seria essa conferência? Cheguei no cliente X para fazer o atendimento, ele vai colocar que ele chegou naquele cliente, automaticamente aquele documento já está em atendimento, aparece para a retaguarda que está em atendimento. No momento que ele está fazendo o descarregamento ou o carregamento, né, ele está fazendo aquele atendimento, ele consegue ver todos os produtos que fazem parte daquele atendimento. Então, por exemplo, peguei o documento X, quais são os produtos que eu tenho dentro desse documento para mim fazer a entrega, por exemplo. E aí ele pode usar o próprio aplicativo para fazer a conferência. Quebrou um produto, ou faltou um produto, ou deu algum problema. Aquele produto em específico, você marca que deu um problema nele, você pode bater uma foto referente àquele produto para mandar para a retaguarda, ou gravar um áudio, escrever um texto e transmitir o dado específico daquele produto, daquele documento. Então vai começar a aparecer para a retaguarda informações, por exemplo, que ele atendeu um determinado documento, porém teve uma divergência de produto referente àquele atendimento. Ele começa a mostrar para a equipe de suporte logístico, por exemplo, quebrou, né? Quebrou ou faltou, ou a informação que o motorista colocar, eles já vão ser antecipados sobre isso para tomar alguma ação de imediato já, tá? Então a ideia do produto é o quê? Por isso que a gente chama de gestão de entrega assistida. Tudo que está acontecendo na rua está sendo passado para a retaguarda em tempo real, para a retaguarda ser proativa, né? Muitas vezes resolver o problema antes de chegar, né, perder tempo e tudo mais. A coisa pode ser mais rápida, né? Notificações. Então, essa é uma outra coisa que também é bem interessante, que nós temos entre o aplicativo e a parte de retaguarda, é o controle de notificações e mensagens entre a equipe de retaguarda e o entregador. Ele não é um WhatsApp onde você põe a tua equipe toda conversando ao mesmo tempo. Ele é um canal entre a tua equipe de suporte logístico de retaguarda com cada entregador. Você pode mandar uma mensagem, o teu entregador pode também mandar uma mensagem para a tua equipe de retaguarda. Minha equipe de retaguarda, eles não estão olhando para o painel para ver se está vindo mensagem. Não, mas quando recebe uma mensagem, ele dá um alerta sonoro informando que chegou uma mensagem para alguém parar e ir lá dar uma olhada. Então eles conseguem trocar essa informação. Por exemplo, eu quero mandar uma mensagem pro meu motorista e eu quero controlar a hora que ele leu essa mensagem, a geolocalização que ele estava quando ele recebeu essa mensagem e tal. Então o sistema ele controla tudo isso. Vocês conseguem saber a data e hora que a mensagem foi gerada, a data e hora que ela foi entregue, a data e hora que ela foi lida, qual é a coordenada geográfica que o motorista estava quando criou a mensagem para vocês, ou se for uma mensagem que vocês enviaram para ele, aonde ele estava quando recebeu aquela mensagem. Por quê? Porque no aplicativo de celular também ele coleta informações do GPS do celular. Aí vocês podem fazer uma pergunta para mim, tá? Mas eu posso utilizar, por exemplo, o Tornado sem ter rastreador no caminhão, utilizando o GPS somente do celular? Na verdade, hoje ele está preparado para isso. Vocês podem dizer que o próprio celular é um equipamento rastreador daquela carga. Porém, eu já gosto de deixar isso bem claro, que não é algo seguro de ser utilizado. A coordenada capturada pelo GPS do celular é uma coordenada que ela pode ser facilmente manipulada através de aplicativos que você pode instalar no celular e colocar no aplicativo para ele simular que você está, por exemplo, lá dentro do Paraguai rodando, mas na verdade você está em São Paulo, entendeu? Então você consegue manipular essa informação. Outra coisa, o GPS do celular, o próprio motorista pode desabilitar, o entregador desabilitou, pronto, você perdeu a informação. Outra coisa, o GPS do celular, como ele é um periférico, vamos chamar assim, que ele não é o carro-chefe do celular, né? A função do celular, na verdade, é telefonar, mas ele tem um GPS, ele pode perder sinal. Por exemplo, eu estou dentro do estabelecimento do cliente, estou dentro do armazém do cara,
parou de pegar sinal de GPS, porque tem uma rede de ZIP em cima, o GPS parou de funcionar. Então ele é vulnerável, né? Ele te dá essa possibilidade, dá, mas a gente já gosta de deixar isso claro, que é uma pergunta muito comum, né? O cara, mas eu não tenho GPS, rastreador no veículo, não tem como usar? Cara, na verdade é assim, você pode usar utilizando só o celular, mas a gente já tem que deixar muito claro isso, não vai funcionar da forma que deve. Ele é vulnerável a ponto de não ser confiável às informações, tá? Então isso é uma informação bacana. Uma coisa que a gente faz bastante é o quê? Tem um módulo rastreador no caminhão, estou coletando informações do celular do motorista, essas informações estão chegando na nossa retaguarda. O GPS do celular do entregador não está pegando coordenada geográfica no que ele está fazendo. Quando chega essa informação na nossa retaguarda, a gente cruza essa informação através de data e hora com o que o rastreador do caminhão gerou com o que veio do celular. Com base nisso a gente pega, não veio informação do GPS, não, então com base no horário onde que estava o caminhão, estava no ponto X, então a gente joga as coordenadas, né, do GPS do veículo naquela posição. Logicamente é colocado que aquela posição foi capturada através do rastreador e tal, né, só como uma referência e tudo mais. Então isso é bem interessante, a gente consegue cruzar esses dados aí, tá? Tem a opção de alerta de pânico, né, em situações de risco. O que é isso? Dentro do próprio aplicativo do motorista, ele pode apertar um botãozinho. Se vocês verem na imagem que está de fundo aqui do celular, do lado esquerdo, nós temos um botãozinho vermelho embaixo ali com a letra P. Esse daí é nosso botão de pânico. Então, às vezes o motorista ele precisa mandar só um alerta de pânico para alertar a retaguarda, para ligar para ele, fazer alguma coisa. Ele aperta esse botão, automaticamente já transmite para a retaguarda um alerta de pânico. Nos painéis de monitoramento, né, do web ali, que está na equipe de suporte logístico, já vem um alerta sonoro específico para alerta de pânico, e aí as ações podem ser tomadas aí conforme a necessidade de cada empresa, né? Outra coisa, o próprio motorista ele vai ter um feedback do próprio rastreador que está no caminhão dele, se ele for o caso. Por exemplo, eu estou com o celular no meu bolso, eu saí do lugar, né, fui para fazer algum atendimento, eu quero ter a certeza que o meu caminhão ficou onde eu deixei, por exemplo. Dentro do mobile aqui do celular, ele fica se comunicando com o caminhão, com o rastreador do caminhão. Então, o próprio motorista, se ele precisar rastrear aquele caminhão, se deu algum problema, esse caminhão sumiu, o cara pegou, abordou ele, levou o caminhão embora, ele estando com o celular, ele consegue pegar e saber onde está esse caminhão, ele traça uma rota do ponto que ele está até o veículo onde está naquele momento. Então, existe uma comunicação entre o celular e o módulo rastreador que está no veículo, tá? Isso aí é uma informação importante. E a parte de integração, né? A parte de desenvolvimento, isso é uma coisa importante que eu gostaria de deixar bem claro aqui para todo mundo que está visualizando, é o seguinte. Como eu já comentei, o sistema ele foi desenvolvido em cima de APIs de integração, então a gente pode integrar com os produtos da Storm System, que na verdade já estão integrados, já estão funcionando, isso aqui, que é da nossa empresa, mas como qualquer outro software de terceiro. Nós temos vários clientes, inclusive, que só utilizam o Tornado como solução, são clientes nossos só na parte do Tornado. Então eles integram o Tornado através de APIs que a gente disponibiliza. Então existe uma API de integração para os ERPs, existe uma API de integração da web, existe uma API de integração do mobile. Por que 3 APIs? API de integração do ERP é onde você vai integrar com o software de gestão que está na tua retaguarda. Eu quero mandar a carga, quero mandar documento, quero mandar o cadastro de cliente, quero pegar informações do Tornado e trazer para dentro do ERP referente aos posicionamentos de cargas, coordenadas da carga, tudo isso, né, o ERP ele pode tanto enviar quanto pegar informação, certo? E nós temos a API Web, que é onde a gente entrega a possibilidade para esse nosso cliente para que ele possa incorporar dentro do próprio site dele ou do próprio sistema web que ele já utiliza
funcionalidades do painel web do Tornado. Mas por que isso? A gente tá num momento onde muitas empresas têm desenvolvimento interno. E aí o pessoal pega e faz lá um determinado produto interno dentro da empresa. E muitas vezes o cara fala assim, mas eu vou ter que ter um outro sistema que eu tenho que ficar monitorando, eu já tenho o sistema da nós que a gente trabalha, eu vou ter que estar logado em outro, isso daí não vai ficar burocrático. A gente já pensou nesse tipo de coisa, inclusive a gente já tem cliente que faz, que é onde, por exemplo, eu quero pegar toda aquela parte de painel do Tornado e quero trazer para dentro do meu software de gestão. Então ele pode trazer, através das APIs de integração da web, ele pega exatamente uma determinada tela ou funcionalidade do Tornado e traz para dentro do software de gestão, né, web dele ou para a intranet dele, seja lá o que for. Ele traz para dentro. Então ele não precisa estar logado 2 vezes, ele consegue trazer parte daquele produto para dentro daquele software dele. Então por isso que também a gente já fez toda a parte de API, que é a parte web, né, do painel de gerenciamento, a possibilidade para ser incorporado dentro de outros produtos também. E a mesma lógica é a API de mobile. Nós temos o nosso mobile, que é o aplicativo que vocês viram ali, eu apresentando para vocês, depois eu vou mostrar ali na prática o funcionamento. Mas você pode desenvolver ou ter já uma aplicação mobile e você quer incorporar a funcionalidade de gestão de entrega dentro dele, você não quer ter 2 aplicativos. Então, mas ainda eu já tenho um sistema que o meu motorista usa, está lá na mão dele, eu consigo ter dentro daquele aplicativo a parte da gestão de entrega, você tem. Você pode exatamente pegar toda aquela funcionalidade do nosso aplicação mobile e levar para dentro do teu, através das APIs, que é a mesma API. Tudo isso que eu mostrei para vocês, API DRP, API mobile, API web, é as mesmas APIs que nós utilizamos. Não existe nada paralelo. As mesmas que nós utilizamos para construir a plataforma está disponível para a gente liberar para os nossos clientes, logicamente, através das chaves, né, de ativação, passar para esse nosso cliente e o nosso cliente conseguir incorporar funcionalidades dentro de produtos já pré-existentes da empresa. Então, essa é a parte que eu gostaria de deixar claro para vocês. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho da ferramenta funcionando, né? Vou mostrar um pouquinho do portal, vou apresentar para vocês um pouquinho o produto, para vocês terem uma noção de como ele é. Então aqui é o nosso painel institucional do Tornado, né? É tornado.stormsys.com.br. Tem mais informações aqui a respeito do produto, né? Como eu já comentei para vocês. E temos aqui acesso ao portal de rastreamento. Então essa é uma tela inicial. Então aqui o portal de rastreamento, na verdade, independente de qual empresa seja, aqui tem a possibilidade do cliente, se ele tem um código de rastreio, ele vir aqui colocar esse código de rastreio e mandar pesquisar, ele já vai entrar na área de pesquisa visando do cliente, que é a consulta pública, tá? Tomazinho, eu quero colocar essa pesquisa aqui dentro do meu site, sem nenhum problema, dentro do teu site lá, né, da tua área, da tua empresa, você vai ter esse campo aqui, que o teu cliente acessa o teu portal e lá ele faz a consulta, sem nenhum problema. Ele já é um produto multi-idioma, por padrão ele já é português, inglês e espanhol, já é todo traduzido. E aqui nós temos a parte que nós vamos acessar a retaguarda, né, a parte web do Tornado. Então aqui, já de início, ele já entra na parte de painéis de monitoramento. Na verdade, aqui são algumas informações, isso aqui é minha base de teste, né, de apresentação para vocês. Então ele já mostra algumas informações, né, algumas cargas que estão sendo transportadas, valores da carga, tudo isso em cima de filtros pré-definidos que podem ser colocados por padrão dos últimos 30 dias, posicionamento, tudo isso daqui você consegue levar para dentro de um BI. No caso, se utilizar o nosso BI, a gente consegue levar todas essas informações e cruzar dentro do BI.
Nós temos aqui painéis de mapa. Então esse daqui seria aqueles painéis de mapa que eu havia comentado com vocês. Painel de relação de todos os veículos que estão ativos, cada veículo, onde que ele está no momento. Aqui embaixo a relação das cargas que estão ativas, né, dos veículos que tem carga ativa. Aqui ele vai dando um zoom, veículo a veículo, mostrando aonde que está. Todos esses painéis aqui, na verdade, eles são configurados. Vocês podem deixar um ou outro, abrir por cada aba pode ter um painel, tempo de atualização desses painéis. Então, é aqui que ele fica monitorando. Tem informação de evento crítico, ele passa aqui um letreiro, faz um alerta sonoro. Aqui tem a parte de notificação que ele vai colocando aqui. Por mais que ele passe, né, o alerta, né, ele dá o alerta sonoro e passa uma única vez aqui em cima, até o usuário que é o responsável não abrir essa parte de notificação e marcar como lido, ele vai ficar contando aqui. Pode ver que ele está até atualizando aqui o painel. Vocês percebam que aqui nós temos a parte de mensagem. Se existe uma mensagem enviada pelo entregador, ele já começa a aparecer que tem uma mensagem pendente. Depois a gente vai transmitir algumas mensagens aqui para vocês verem isso aqui funcionando na prática. Mas enfim, aqui é todo o portal, que vocês podem incorporar essas funcionalidades aqui dentro dos sistemas próprios de vocês, sem nenhum problema, né? Vamos lá, aqui temos a parte de controle de veículo. Então você tem aqui a relação dos veículos que estão ativos dentro de cada veículo. Vocês vão conseguir ter informações referente ao veículo, quais são os rastreadores, pode ter mais de um rastreador instalado nesse veículo. Você vai conseguir ter um histórico de todos os eventos gerados por esses rastreadores, qual é a velocidade que a pessoa estava, né? Por exemplo, nesse dia, nessa hora aqui, tivemos um evento, estava a 107 km por hora. Você consegue clicar e ir até exatamente aonde estava esse veículo naquele momento. Então, para fazer um cruzamento de informação de multa, né? Olha só, esse veículo aqui estava na BR, inclusive sentido Toledo, aqui no Paraná. Então, você consegue ter todas essas informações. Tudo o que está acontecendo com esse veículo, você vai ter acesso. Por exemplo, ó, esse veículo ficou muito tempo parado no lugar. Ó. Você está vendo aqui? Ó, você tem esse dado. Você tem esse dado, no dia 7/4, às 15h48 até às 16h32, ele ficou no mesmo ponto. Onde que ele ficou parado, esse carro? Então você já consegue saber exatamente aonde ele ficou parado. Então esse daqui é o carro, qual que é o veículo, a ignição está ligada, qual que é o RPM do motor e tal. O Google nos traz, quando tem o Street View, como eu fiz na outra vez, ele mostra o Street View, pode ver que aqui ele não tem, por quê? Porque essa cidade ela não está mapeada com Street View, aí só está na avenida principal, ó. Mas já é um ponto que você pode usar para dar uma olhada, né? Onde estava esse veículo e tal. Mas enfim, isso são funcionalidades do próprio Google que ele nos traz, tá? Outra coisa que nós temos aqui, né, as coordenadas, os eventos críticos gerados por esse veículo. Então aqui nesse caso não tem nenhum evento crítico gerado. Deixa eu pegar um aqui, ver se eu tenho algum evento crítico gerado nessa minha base. Olha só, aqui eu tenho dois eventos críticos, ó, saída alterada, no caso. Eu consigo saber os pontos que estavam nesse veículo quando gerou aquele evento crítico. Ó, falha de energia externa. E são informações que você consegue ter. Deixa eu pegar mais um veículo aqui. Vamos pegar esse outro. Olha só. Falha de energia externa. Alguém desligou a bateria desse veículo aí. Outra coisa, a relação de eventos críticos, né, que são monitorados pela empresa. Só que aí ele traz um cenário por veículo. A falha de energia externa. Quantos eventos críticos teve em todos os veículos? Já teve 312. Velocidade máxima excedida, entendeu? Aqui nós temos toda a parte de carga. Então aqui é onde você vai ter todos os controles da carga. Então, se vocês pegarem aqui, ó, aqui eu consigo saber exatamente essa carga, onde estão os pontos. Eu clico em cima desse ponto, eu consigo saber chegada, saída.
se foi atendido ou não foi atendido, se teve uma foto, ele habilitou aqui a questão de foto para a gente ver. São informações muito rápidas. Aqui do lado esquerdo nós temos um resumo, ó. São 55 entregas que estão sendo realizadas, onde uma delas foi recusada. Vocês olhem aqui que eu tenho uma caixinha com uma cor amarela e uma vermelha. Por quê? Porque no mesmo lugar eu tenho uma entrega que ainda está em transporte e a outra já foi recusada. Entendeu? Aí nós temos essas informações. Então você pode ter no mesmo ponto, ó, se clica, você sabe quais são os documentos que estão dentro daquele ponto e tal. Ah, mas ainda só quero saber onde recusou. Ah, recusou aqui. Entendeu? Qual é onde que ele está atendendo agora? Está atendendo agora aqui. Então são opções de filtro que vocês vão tendo para fazer essas análises. Dentro da carga, vamos pegar essa carga aqui que ela já foi realizada com sucesso. Essa daqui foi uma entrega que ela já foi realizada com sucesso. Então, por que eu sei que foi com sucesso? Porque essa daqui, na verdade, eu acompanhei essa carga, inclusive, e eu sei que tá todas verdes, quer dizer, foi todas atendidas, né? Não tivemos nenhum problema. Aqui embaixo, 30 cargas, documentos atendidos de 30. Eu consigo saber exatamente o dia e horário que chegamos no cliente, saímos do cliente, entendeu? Todas as informações que são relevantes a esse cliente, ó. Então, olha só. Chegada e saída, documento. Então, são dados muito rápidos de serem analisados, ó. Muito fácil manter um histórico disso. E aqui foi um caso que foi feito geolocalização, foi feito o mapeamento de cada cliente. Por exemplo, ó, esse cliente aqui, ó. Chegamos às 14h37, saímos às 14h40. Então aqui é o tempo de chegada e saída de cada cliente. Nós temos dentro dessa carga os dados, né, referentes a ela, data e hora, geolocalização que iniciou essa carga, a hora que saiu, qual era o odômetro do caminhão, listagem dos documentos aqui, ó. Aqui tem um documento que está cancelado dentro da carga, pode clicar aqui e buscar o ponto exato, da onde está o ponto daquele documento. Nós temos aqui a possibilidade de acessar o documento e ver a posição desse documento, o que aconteceu dentro do documento. Então eu sei que no dia 20, às 8h26, eu coloquei esse documento em rota de atendimento, cheguei nesse cliente e a hora que eu saí desse cliente. Deixa eu pegar um outro aqui. Olha só, várias posições, tudo isso está vindo lá do aplicativo do motorista. Então é fácil de acompanhar o que estava acontecendo nessas entregas. Você consegue acompanhar tudo. Por exemplo, às 8h25 foi colocado em rota, às 8h26 saiu da rota, depois foi colocado na rota de novo às 13h35, às 13h35 e 25 chegou e logo depois saiu. Então são informações que isso vem da mão do motorista. Aqui também você tem um histórico por cidade, ó, dentro de cada cidade quantos documentos tem, o valor de cada documento. Ó. Eu só quero saber dentro, por exemplo, de IBEMA, quais são os documentos de IBEMA. Aqui você já tem todos os documentos. Ó. Por cidade. Fica muito fácil de você pesquisar isso. Olha só. Todos os históricos desse documento. Assim como você sabe o histórico das posições da carga, você sabe qual foi o aparelho que baixou, o horário que ele baixou, o horário que ele iniciou, o horário que ele finalizou. Então você tem todos os históricos. Aqui você tem todas as geolocalizações capturadas, né, dos rastreadores durante o transporte dessa carga. Então aqui você tem todas as posições, ó, você consegue saber exatamente tudo o que aconteceu com o veículo nessa carga. Ele armazena essa informação e separa para você. A essa carga aqui, o que aconteceu, qual foi os excessos de velocidade, por onde ele passou, qual foi a rota que ele fez. Tudo isso fica armazenado dentro da carga para ser analisado posteriormente.
os eventos críticos gerados nessa carga, eu monitoro, por exemplo, excesso de velocidade, se o veículo deu banguela, abertura e fechamento de porta de baú, falha de energia externa, tudo mais. Aqui ele captura tudo referente a essa carga, o que aconteceu com ela. E aqui é a questão de quem era o responsável por fazer o transporte dessa mercadoria aqui. Então, assim, tem uma série de informações, tá? Questão dos eventos críticos, todos os documentos que estão dentro do sistema de entrega assistida, que o sistema ele já contempla toda aquela parte de baldeação também, ele já faz o controle, com o mesmo documento pode ter várias cargas, então ele já faz esse controle. Temos aqui a parte administrativa, daí, que é o controle de empresa, controle de parceiros, cidades, vendedores, rastreadores, dispositivos. Então a gente aqui, ó, toda a liberação de dispositivo é vocês mesmo que fazem. O Tornado ele tem o aplicativo que ele está no Google, né, no site do Google, né? Vocês podem baixar, qualquer um pode baixar, é um aplicativo gratuito. E vocês liberam os aplicativos que podem usar para fazer o teu transporte. Por quê? Porque a ideia é você poder contratar qualquer terceiro, o cara baixa o aplicativo direto do site do Google, instala e sai usando. Aí aqui na liberação, vocês vão ver que vocês podem liberar o aplicativo por dia, por horário, uma determinada período. Passou aquele período, o aplicativo já perde o uso. Então é muito simples, né? Esse processo de liberação de aplicativo. Temos aqui os controles dos ERPs que são integrados, que estão autorizados a trabalhar com o Tornado, né? Empresas de monitoramento, você pode ter várias empresas que usam o Tornado para monitorar determinados veículos de empresas terceiras, usuários que podem ter acesso. Então, assim, aqui a parte de eventos, só para vocês terem uma ideia, o que seriam os eventos críticos e eventos gerados pelos rastreadores, é bacana até eu mostrar. Vocês vejam aqui que o pessoal da linha 3SAT, ó, todos os eventos que vêm do veículo, ó, ignição ligada ou desligada, evento de posicionamento por tempo dormindo, tipo, eu quero que o caminhão mande a posição a cada 10 minutos quando está desligado, velocidade máxima excedida, quando normalizou, RPM. Então, tudo isso daqui vem dos rastreadores, ó. Todas essas informações vêm dos rastreadores, fica muito simples de vocês monitorarem isso. Então, cada linha de rastreador tem suas configurações aqui. Enfim, essa é uma parte referente ao portal. Tem várias informações aqui, mas a ideia, na verdade, é vocês verem um pouquinho o produto, né? Como que é a interface dele e tal, a parte de retaguarda. Tudo isso que vocês viram aqui é totalmente responsivo. Se você abrir essa URL no celular, ela vai funcionar perfeitamente adequada para a tela do celular, tá? Então agora eu vou mostrar um pouco referente ao aplicativo mobile que vai estar na mão do motorista. Eu vou conectar o celular aqui e eu vou mostrar para vocês então a parte do mobile, beleza? Então olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, na verdade, desde a hora que baixa o aplicativo. Vocês podem ver aqui que eu vou entrar na Play Store. Dentro da Play Store já está disponível o Tornado, é só fazer uma busca aqui, digitar Tornado Gestão de Entregas. Vocês vão perceber que ele já lista como primeiro aqui, ó. Qualquer um pode baixar. Aqui dentro nós temos aí as descrições do aplicativo, algumas telas dele e tal. São informações que estão disponíveis no próprio site do Google. E aí, só clicar na instalação. Então, nesse momento ele vai baixar o aplicativo e já vai fazer sua instalação. Vou mostrar para vocês isso funcionando, tá? Vamos fazer um exemplo bem rápido aqui, só para vocês verem como é que funciona a dinâmica dele. É uma instalação bem simples, aplicativo leve. A ideia é ter pelo menos Android 6 para cima, tá? Já fez a instalação, aí é só abrir o aplicativo. No momento que está abrindo, ele só está pedindo permissões aqui para fazer o uso das coordenadas e o uso do celular.
No momento que o aplicativo é baixado, esse daqui já é um aparelho que já está liberado na minha retaguarda aqui, que é um aparelho de teste, né? Vocês podem ver aqui, eu estou dentro da empresa aqui, ele está falando que não está achando o GPS. Esse é um caso que eu falo para vocês, que o celular ele tem essas limitações, né, de GPS. Muitas vezes ele pega, não pega, dependendo de onde ele está, porque é um pouco vulnerável. Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho o aplicativo. Aqui nós temos o menu, temos a parte de notificações, que é onde pode mandar uma mensagem diretamente. Clica no mais aqui, só escrever a mensagem para a empresa e transmitir. Botãozinho de alerta de pânico, como eu já havia comentado. Temos várias configurações aqui, que seria se vai fazer sincronização automática ou não, porque o aplicativo pode ser que vocês não queiram trabalhar com ele online, aí pode desabilitar. Você vai pedir sugestão de rota, você vai mandar mídia somente por Wi-Fi, você vai manter carga já finalizada no aplicativo ou não, ou remove, né? Você vai fazer notificações só para empresas que estão com carga ativa, né? Tipo aquele alerta de pânico lá. Porque o aplicativo você pode ter carga de várias empresas dentro dele, né? Não só de uma. Então são algumas configurações, né, que vocês podem utilizar. Agora eu vou colocar uma carga para ser baixada, só para vocês verem aqui. Eu vou ver onde está liberado o meu aplicativo. Vocês podem perceber que ele está liberado aqui na minha empresa Tornado, tá? Que é o nome do aplicativo aqui, ó. Ele está até mostrando para mim qual é o nome, né, que eu tenho. Então nós vamos escolher uma carga para ser baixada desta empresa. Então aqui dentro da carga, basicamente eu venho aqui na parte de responsável e digo o seguinte: eu quero que libere para este aparelho esta carga. E agora aqui dentro do aplicativo é muito fácil. Eu venho aqui nesse caminhãozinho aqui, clico nele. Não tenho nenhuma carga listada, né, porque eu acabei de instalar. Eu posso clicar aqui nesse QR Code. O que ele vai fazer? Ele vai conectar na minha retaguarda. Se ele encontrar alguma carga que já foi apontada para ele, ele já baixa. Senão ele abre um QR Code para fazer a instalação, né, para fazer a leitura do QR Code daquela carga para baixar para o celular. Tá? Então aqui vocês podem perceber que ele já conectou, já encontrou uma carga. Tem 55 documentos e ele está processando esses documentos, baixando para o aparelho. Depois que ele baixou para o aparelho, aí o aplicativo você pode trabalhar offline com ele sem nenhum problema. Então ele já está concluindo aqui. Ele já baixou a carga na última posição que ela se encontrava lá na retaguarda, então isso é fácil para vocês trocar o aparelho. O motorista está na rua, quebrou o celular, acabou a bateria, ele quer trocar por outro aparelho. Não, ele pode pegar qualquer outro aparelho dele, baixar, né, autorizar, né, por vocês o uso desse outro aparelho, ele baixa a carga e continua o trabalho. Bem rápido isso. Mas enfim, a ideia aqui é só para vocês verem um pouco como aparece a carga aqui dentro. Então aqui ele aparece a lista de documentos que estão em rota, né, qual que é a sequência de cada documento, né, que ele vai fazer. Vocês percebam aqui que ele tem 55 documentos no total, tem 45 pendentes, porque aqui eu já baixei uma carga que já estava sendo trabalhada. Você veja que ele já baixou aqui, as que foram concluídas já aparecem no final. Mas enfim, esse documento aqui, ó, ele me mostra que ele está em atendimento. Como que eu sei? Só vim aqui no menu e pedir situação. Ele tem uma legenda aqui com todas as situações, né? Só para vocês saberem. Mas enfim, entro dentro desse documento, ele mostra para nós todos os dados, ó, referente ao documento. Temos a parte de produto ali em cima, todos os produtos que podem ser conferidos. Posso vir aqui conferir produto a produto. Ou, olha ali, ó. Posso vir conferir produto a produto, ou eu posso colocar um X e dizer que tive um problema nesse produto. Posso bater uma foto, posso gravar um áudio, um vídeo, colocar uma quantidade em específico, entendeu? Posso fazer uma conferência automática conforme o menu.
né? O sistema ele pede se quer fazer realmente uma conferência automática. Se o motorista fizer essa conferência automática, vai aparecer que foi uma conferência automática feita na retaguarda. Aqui é onde ele pode fazer a saída. Então, ó, na saída desse atendimento, quais são as possíveis situações? Ela foi atendida, foi recusada ou não foi atendida? Ela foi atendida nesse momento. Está pedindo se eu quero atualizar a geolocalização, se eu quero capturar uma imagem, um áudio referente a esse ponto. Senão é só enviar. O sistema ele pede se realmente quer enviar esses dados para a retaguarda. Ele já enviou para a retaguarda e automaticamente ele já deixou em rota o documento que estava na sequência de atendimento. Ó. Ele já colocou em rota isso. Se nós formos aqui na nossa retaguarda, se ele já sincronizou, olha só, ele já sincronizou a informação, ele já mostra que esse documento 71.906, que é o mesmo documento, está em rota de atendimento, entendeu? Se eu clico aqui, eu tenho as posições que esse documento está. Então, por exemplo, ó, no dia 10/4 às 15h11, ele entrou em rota de atendimento. Venho, marco a chegada, cheguei no cliente, posso fazer um áudio, uma imagem, um vídeo, informo que cheguei no cliente. Nesse momento ele já marcou que chegou no cliente. Aqui na retaguarda ele vai transmitir essa informação. Deixa eu só atualizar aqui. Aí tem um delayzinho, olha só. Já informou que às 15h12 ele fez a chegada no cliente. Você já sabe a coordenada que ele estava quando ele chegou no cliente. E aí o motorista está fazendo o atendimento, né? Pode fazer as conferências e tal, ou faz uma saída de recusado. Aí aqui você pode dizer por que recusou, pode gravar um áudio referente à recusa e transmitir isso para a retaguarda. Transmitindo isso para a retaguarda, isso é um fluxo de trabalho. Automaticamente o sistema já coloca quem é o próximo a ser atendido. Tá? Aqui na equipe de retaguarda, lembra que eu falei do alerta sonoro para vocês? Se tiver os painéis em aberto, esse painel em aberto vai soar um alerta sonoro. Vamos pensar que isso aqui está aberto, está sendo monitorado. Aí quando ele sincronizar que o sistema, né, a parte do portal web, identificar que tem uma notificação que deve ser chamada a atenção, ele vai passar essa informação e soar um alerta. Então vocês vejam que aqui em cima ele já até colocou que chegou uma notificação, tem uma notificação sem ler, e daqui a pouco essa notificação ela começa a passar aqui. Tá, eu vou só acelerar, você pode ver que eu posso clicar aqui, ela mostra para nós, ó, documento recusado, qual foi a carga, qual foi o documento. Ó. Esse é o alerta sonoro que ele coloca nos alertas de atípicos, né? Tipo um alerta de pânico, um documento recusado e tal. Você sabe até a posição que ele estava no momento que deu aquilo. E ele só vai sair essa notificação quando o próprio cliente marcar, né? Ou no caso a equipe de suporte marcar que ele já leu. Mas enfim, aqui nesse momento, quando o motorista está nesse processo de entrega aqui, você pode ver que ele habilitou esse PIN, que ele pode clicar e o sistema vai dizer, ó, deseja traçar a rota de atendimento até o cliente. Nesse momento é onde que entra o Waze ou o Google Maps. No caso, meu celular já está com o Google Maps instalado. Ele vai traçar a rota em cima do Google Maps, tá? Mas a ideia é você poder ter qualquer aplicativo de mapa que ele vai fazer o traçado dessa rota aí, beleza? Uma outra coisa, lembra que eu comentei que o próprio motorista pode ver de cima todas as entregas dele e tudo mais? É só ele clicar aqui no menu e solicitar mapa de atendimento. Mapa de atendimento. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar e vai printar no mapa todos os documentos, né, das entregas. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil.
que ele precisa atender, ó. Inclusive ele coloca as cores e tudo mais, ó. Vamos pegar essa cidade aqui de Pato Branco aqui. Então, olha só, se você clicar em cima de cada ponto, você vai ter a informação do cliente. E aqui do mapa é fácil de você fazer, né? Eu quero fazer o atendimento direto nesse mercado. Então, abriu, 2 cliques em cima, o sistema solicita, deseja colocar em rota esse documento? Sim, desejo. Automaticamente ele já veio para a rota, já vai informar a retaguarda, já vai fazer todo o fluxo. Uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é a possibilidade também que nós temos dentro do Tornado de poder ressequenciar as entregas, né, colocar em novas ordens, e também a possibilidade de alteração dos pontos dessas entregas ou coletas. Então, como que é feito isso? Aqui dentro do processo de carga, como eu já comentei com vocês, nós temos, a partir do momento que é feita a integração com o RP, essa carga ela chega dentro do Tornado, nós temos esta opção de mapa, né, para visualizar todas as entregas que estão sendo realizadas, né, naquela carga, e qual é o ponto que será feito esses atendimentos, certo? Nós temos aqui no canto inferior direito a possibilidade de editar esse mapa. O que essa edição faz? Ela possibilita que a equipe de suporte logístico ou o responsável por montar essa carga possa alterar a sequência de atendimento e também alterar os pontos de atendimento conforme a necessidade. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vou pegar aqui a cidade de Cascavel. Nós temos aqui essas 2 entregas dentro da cidade de Cascavel. Eu quero dizer que essa que está na sequência 2 vai ser a primeira. Então, coloco ela em primeiro lugar. Aquela automaticamente vai virar a segunda. E também eu posso ajustar o ponto. Vamos supor que essa primeira entrega ela está no local errado. Eu quero posicionar ela exatamente em cima do ponto que é o mais correto. Quando que esses pontos eles não dão exatamente no local certo? É aquele caso que eu comentei com vocês. Como o sistema, muitas vezes, né, na primeira carga, né, no primeiro transporte daquele documento para o cliente vinculado, ele não tem a geolocalização mapeada, ele vai tentar pegar pelo endereço. E muitas vezes o endereço ele não dá no ponto exato, ele vai dar deslocado. Mas com base nessa funcionalidade, na primeira vez vocês podem posicionar de forma correta aonde é o ponto exato do atendimento, certo? Essa alteração ela é liberada para todos os documentos, pode reordenar todos os documentos, sequenciar todos eles novamente por aqui, posicionar ponto, confirmar, tudo mais. Só que essas alterações aqui elas não são transmitidas para o software de gestão de vocês. Por quê? Porque ele precisa ter a confirmação do motorista no momento do atendimento. Então essa alteração ela é apenas para essa carga em específico. A partir do momento que é feita essa alteração, que é salva essa alteração, quando o motorista baixar essa carga para o aplicativo, ela já vai chegar na sequência conforme foi deixada aqui. Porém, no momento do atendimento, lá no aplicativo dele vai ter a opção de confirmar o ponto. Aí sim, a partir do momento que ele confirmar aquele ponto, aí que vai liberar essa posição para ser atualizado no software de gestão, e daí nas próximas entregas, né, ou coletas, né, para este cliente, e o sistema ele já vai ter o mapeamento correto. Então, pessoal, isso foi um resumo do que nós temos para mostrar para vocês referente ao Tornado, nosso sistema de gestão de entrega assistida. Estamos aí à disposição para atender vocês, para tirar dúvidas, para fazer uma demonstração específica para cada um, conforme a necessidade. Beleza? Valeu, obrigado.